Vamos voltar, o assunto é longo, né? Bom, a gente estava falando sobre avaliações de preferências no autismo, lembrando que é importante identificar o que a criança gosta para ser o nosso caminho inicial para o processo de intervenção, respeitar esse hiperfoco para ser a nossa maneira inicial de trazer a criança para junto de nós e assim envolver essa criança nas atividades que eu acho que são necessárias e importantes nesse momento, né? É importante saber quais são os itens realmente reforçadores para essa criança, se é necessário verificar se isso faz com que ela se envolva melhor na atividade ou fique isolada da atividade. É importante sempre observar isso. E uma questão interessante, como conduzir essa avaliação sobre essas preferências da criança, sobre essas condições de hiperfoco da criança? Crianças autistas normalmente apresentam interesses restritos, repetitivos e estereotipados, além dos prejuízos de comunicação social. Então, elas podem falar pouco ou falar demais, mas muitas vezes não têm um caráter de comunicação. Isso pode ser aí uma dificuldade, né, do que é identificado como reforçador ou não para elas. Todos os autistas têm itens preferidos. Muitos autistas, ou a grande maioria, têm hiperfocos, que podem mudar com o tempo, que podem deixar de acontecer, mas é muito comum você ter esse interesse muito particularizado. Isso pode e deve ser usado como reforçador durante a intervenção, não para você hipervalorizar o hiperfoco, mas para se conseguir colocar dentro desse hiperfoco todos os elementos que você acha que é necessário para a melhor condução das suas abordagens de intervenção. A abordagem do ABA faz muito isso, utilizando desses interesses iniciais para gerar comportamentos mais funcionais para a pessoa com autismo. O objetivo dessa avaliação das preferências da pessoa com autismo é identificar o que é reforçador para ela, o que pode ser usado para estimular a criança a colaborar com as demandas que são solicitadas ou não. Então é importante observar isso. A avaliação de preferências, por exemplo, com estímulos múltiplos, sem substituição. É importante você colocar na mesa vários itens, né? Numa mesinha isolada de outros estímulos, coloca-se vários itens, apresenta à criança esses itens e vê qual desses itens ela pega primeiro. E aí você pode partir para as suas intervenções a partir desse item que ela pegou primeiro. O segundo passo é deixar a criança permanecer com o item que ela escolheu por um certo período, até para ela se sentir familiarizada e se sentir segura naquele momento. O terceiro passo é você retirar gradativamente o item escolhido da criança e não colocar novamente na mesa para ver qual o próximo item que ela vai escolher. E você vai repetindo esse processo. Toda vez que a criança escolher um item, você deve registrar essa informação. Dessa forma, será possível identificar a hierarquia, né, a sequência de escolhas de reforçadores que são aí utilizados como de preferência para essa criança. Bom, quais são as ferramentas mais importantes para o processo de diagnóstico do autismo e da observação de habilidades? Bom, o diagnóstico, como é o nome dado a esse conjunto de comportamentos. Ele vai acontecer por parte do neuropediatra ou do psiquiatra infantil para descrever comportamentos, sintomas e sinais que apontem para o autismo. A avaliação das habilidades ela é centrada naquele levantamento de competências, de habilidades que a criança possui e daquelas que a criança ainda não possui ou tem maior dificuldade. A principal ferramenta que o meu neuropediatra utiliza, como a gente já falou anteriormente, é o DSM-5 ou o DSM-4 e CID-10. Mas como já temos o DSM-5, ele pode usar essas referências do DSM-5, do autismo enquanto transtorno do neurodesenvolvimento, chamado agora de transtorno do espectro do autismo, e como a gente ainda não está usando o CID-11 de verdade, que ainda não foi oficializado, ele pode usar o DSM-5 com as referências do CID-10, tá? Desde que ele passe a fazer uso atual da nova nomenclatura, que é transtorno do espectro do autismo. Como o diagnóstico do autismo ele é clínico e observacional, nem sempre será possível identificar claramente todas as questões que estão descritas no DSM-5. Portanto, quanto mais tempo você observar essa criança em outros momentos posteriores àquele momento da triagem ou da avaliação inicial, mais seguro vai ser afirmar ou não se ela tem todas essas dificuldades que estão lá enquanto escala de avaliação. Então é importante usar somente ferramentas de diagnóstico, né, nesse sentido de observação, para não confundir aí
outras informações que podem ser geradoras de confusão para esse diagnóstico. O neuropediatra também trabalha com esse e é o profissional que melhor busca por essas ferramentas para fazer uma avaliação diagnóstica mais precisa. A decisão sobre focar em ferramentas de diagnóstico ou de habilidades depende muito do que é importante na prática de cada profissional. Quanto à habilidade funcional do comportamento, qual é o objetivo dessa avaliação funcional? É descobrir quais são as variáveis do ambiente que estão em algum momento mantendo ou acentuando um certo comportamento considerado não satisfatório, não funcional. Entender por que os problemas desse comportamento que se repetem, né, na pessoa com autismo, porque eles ocorrem, qual a sua importância frente a um bom plano de intervenção. O que é que vai ser prioritário nesse plano de intervenção? Todo comportamento ocorre por uma função, por um motivo qualquer. Então é importante descobrir qual é esse motivo. Por isso é interessante acabar com aquela fala: a autista se desorganizou sem nenhum motivo aparente. O motivo é inaparente para mim, mas para quem tem um desconforto sensorial, uma mudança qualquer de situação já é um fator gerador de qualquer desorganização acerca desse comportamento, tá? Meire, ok, Meire, seja bem-vinda. Para descobrir essa função, é preciso olhar para o ambiente. É preciso verificar nesse ambiente o que antecede qualquer situação de mudança, o que pode ser gerador de um comportamento inadequado frente a essas mudanças e quais as consequências que isso pode trazer. Todo comportamento tem uma dessas 4 funções, ou 4 motivos. Pode ser uma sobrecarga sensorial, pode ser uma tentativa de fugir daquele ambiente que é interpretado como aversivo à criança, pode ser um prejuízo atencional, ou pode ser uma questão outra que eu preciso identificar, mas eu não posso mais afirmar que a criança se desorganiza porque aconteceu qualquer situação e eu não sei, ou se desorganizou do nada. Às vezes é uma fala que a gente ainda vê com muita recorrência, né? E o que são esses reforçadores quando eu falo de autismo? São coisas que a criança prefere, que ela gosta, é um objeto que ela anda com ele na mão, ela fica mais próxima, ela pega, ela come. Qualquer coisa que ela tem uma preferência maior são elementos considerado reforçador. Então, são as motivações que a criança tem, é aquilo que ela se identifica. Então, esses reforçadores que a gente tem falado ao longo dessa live, eles são fundamentais na intervenção do autismo. Esses hiperfocos, esses interesses bem centrados, eles são usados para motivar a criança a realizar o que for pedido enquanto você está propondo uma intervenção qualquer. Podem ser brinquedos, jogos, passeios, brincadeiras, alimentos, contanto que você vai gradativamente saindo dessa bonificação material para substituição pela validação positiva. Muito bem, parabéns, você conseguiu. Tá? É importante você ter essa hierarquia acerca desses comportamentos considerados reforçadores, ok? Bom, a gente está falando do autismo, já falamos de desenvolvimento infantil, de Piaget, de Vygotsky, Vallon, Freud, da triagem, da avaliação dos sinais do autismo, da importância do diagnóstico do autismo, das escalas de avaliação do autismo, como o M7, escala CAS, DSM-5, CID-11, DSM-4, CID-10. Falamos sobre várias avaliações de competência, de habilidades, avaliação funcional. Então, são diversas avaliações, poucas delas estão livres para o nosso acesso gratuito, porque a maioria são vendidas e a gente tem que comprar o direito de uso. O M7 a escala CAS, você pode baixar da internet sem nenhum problema, porque ele é livre para qualquer uso, tá? Bom, aqui a gente vai chegando quase no momento final da minha apresentação, estamos na segunda live, e temos mais uma dica. Algumas mães perguntam assim, quais são as dicas que a gente pode fazer no contexto domiciliar para o desfraude da criança? A criança não consegue fazer as necessidades sem ser na fralda. Como é que eu devo trabalhar com essa questão? Então, essa é uma desconstrução sensorial, né? É importante você incentivar a criança a beber mais líquido durante o dia, assim terá mais oportunidade de ir ao banheiro, mesmo que ela vá ao banheiro e não consiga fazer no sanitário, só consiga fazer na fralda, você deve levá-la ao banheiro,
para que ela possa associar aquela necessidade àquele espaço, tá? Gradativamente vai sendo construído esse momento de fazer uso do banheiro. Mantém a criança sem fralda durante o dia. Às vezes também a gente reforça muito isso, colocando a fralda somente quando a criança for dormir, já que ela ainda não tem o controle necessário. Elabore um passo a passo de como usar o banheiro, o piniquinho ou o vaso sanitário. Coloque imagens reforçadoras visuais para esse momento acontecer. Então, essas imagens visuais têm um poder de retenção da informação muito maior do que a nossa fala ou comando verbal. É importante manter esse piniquinho, né, esse vaso, num local agradável, de fácil acesso à criança, ou dentro do banheiro, para que ela possa associar com esse espaço do banheiro. Ficar perguntando de vez em quando à criança, né, se ela quer ir ao banheiro fazer xixi, ou incentivar a criança a fazer o uso do vaso, ou identificar em qual horário é mais recorrente aquela necessidade de levar a criança para o banheiro para fazer o uso desse vaso. Colocar a criança nesse contexto do uso do vaso, utilizando-se de intervalos regulares de tempo, aumentando esses intervalos aos poucos. Mesmo que ela não queira ir ao banheiro ainda, você pode criar esse movimento para que a criança vá se familiarizando com esse espaço e vá tendo menos aversão a isso. Aquele barulho da descarga do banheiro é um barulho desconcertante para quem tem hipersensibilidade auditiva. E a gente sabe que alguns autistas podem ter desconforto em função desse barulho, né? Quando a criança conseguir ficar por cerca de 1 hora, né, sem o uso da fralda, ou se ela conseguir usar o banheiro ou o vaso naquele momento que você quis, valida isso, faça elogios, entregue reforçadores a ela, ela vai entender que aquilo são conquistas e que é interessante para ela essa validação de vez em quando. E vá registrando esses dados e progressos para você, de repente, repassar para os profissionais que têm acompanhado, né, gradativamente aí o desenvolvimento do seu filho. Outro ponto importante que a gente tem para trazer como informação nesse contexto da avaliação, diagnóstico e desenvolvimento da criança com autismo são ligados aí ao processo de desenvolvimento da escrita. A gente tem níveis importantes a se observar, por exemplo. Nós temos 4 níveis interessantes quando se fala de grafomotricidade, que é o nível sensorial, é o nível perceptivo, integrativo e o nível expressivo. Quando eu falo da questão sensorial, eu estou falando de todas as vias sensoriais, e a gente já entendeu que 90% dos autistas têm desconforto nesse quesito sensorial. Então, o nível sensorial está relacionado a todos os sentidos. Vamos elencá-los: visão, audição, olfato, paladar, tato, sentido vestibular, sinestésico, proprioceptivo, interoceptivo, esteroceptivo, termoceptivo, nociceptivo, tá? Então, nesse contexto aqui, nesses níveis sensoriais, respostas instintivas em relação aos estímulos vão ser recebidas e elas serão traduzidas de forma maior ou menor, fazendo com que a criança muitas vezes tenha dificuldade em segurar o lápis, porque é uma questão sensorial tátil muito forte, não saiba aplicar a força nesse lápis, tenha prejuízo na coordenação motora fina, daí a importância, de novo, de todo um processo de estimulação multidisciplinar. O nível perceptivo está, de novo, ligado à questão sensorial. É o processamento dos sentidos que serão recebidos, serão processados por um elemento chamado corpo caloso, que irá processar a informação, irá buscar na memória qualquer informação relativa a esse estímulo que chegou, irá interpretar essa informação e irá dar uma resposta linguística, motora ou comportamental frente a esse estímulo. Então, nesse contexto, esse processamento dos sentidos pode criar meios para receber informações da posição e deslocamento do corpo, né, e dos elementos do meio ambiente. Daí eu tenho a necessidade, nesse movimento, de coordenar a mão para entender o sentido de direcionalidade, direita e esquerda, em cima e embaixo, o espaço entre as letras, tudo isso está dentro do processo perceptivo também. O integrativo é a dinâmica da estrutura cognitiva e da diferenciação progressiva. Ele vai eliminar as diferenças aparentes, que é a atenção seletiva, resolvendo as inconsistências e integrando os significados. É um processo que se dá para melhor compreensão dentro da grafomotricidade. E o nível expressivo, que está ligado à capacidade de se expressar de forma verbal, de forma gráfica, depois que a criança desenvolve aí a habilidade de compreensão
compreensão de conceitos, adquirindo aí a aptidão para a comunicação. Então, tudo isso aí está dentro do que a gente chama de desenvolvimento, né, do processo grafomotor, voltado aí à grafomotricidade, tão dificultada muitas vezes no espaço escolar para as pessoas com autismo. Então, a gente falou em mais de 1 hora e 20 minutos sobre diversas possibilidades de triagem de observação para o autismo. Tudo isso e muito mais a gente tem nesse livro, Autismo Azul de Todas as Cores, da minha autoria. Temos como referência para vocês também esse livro, Educação Inclusiva e Educação Especial, voltado a diversas temáticas da educação inclusiva, onde eu falo do autismo e da educação inclusiva. Estratégias lúdicas para o ensino da criança com deficiência, pode ser uma outra alternativa interessante de leitura. E para os aplicadores de aba, nós temos o treino de habilidades sociais para pessoas com autismo, baseado na aplicação do aba, e aba aplicada ao autismo, que é uma outra indicação de livro muito interessante. Quem tiver interesse nesse momento de quarentena em fazer curso à distância, nós estamos com um curso à distância de autismo, compreendendo aí as singularidades do autismo, a partir de 25 vídeos gravados com atividades que podem ser feitas por vocês no tempo de vocês em casa, na melhor disponibilidade que vocês tiverem. Estamos com o segundo curso à distância de TDAH e estimulação cognitiva, que também podem ser feitos dentro dos horários que cada um se organizar. E na próxima semana a gente está lançando um outro curso à distância, que é Estimulação Sensorial, Desenvolvimento Infantil e Aprendizagem. Todo focado nessas questões do conhecimento acerca das vias sensoriais e de atividades escolares, clínicas, institucionais, que podem ser trabalhadas para a estimulação sensorial, independente de ser uma criança com autismo ou de uma criança que tenha qualquer outro prejuízo, né, de deficiência ou de dificuldades, tá? Então, foram quase 1 hora e meia de conversa com vocês. Eu posso ainda trazer mais uma informaçãozinha interessante, que é, aproveitando esse momento, a gente ainda tem algum tempinho, caso alguém de vocês queira ficar na sala, para a gente dizer aí algumas questões importantes acerca do autismo e do brincar como ferramenta de intervenção. Para os nossos alunos do curso de Autismo e Ludicidade, isso é muito bem-vindo, para que a gente entenda que algumas dificuldades do autismo podem ser percebidas na sua forma de brincar. Autistas apresentam dificuldades em diversas áreas de competências desse brincar, como, por exemplo, uma variação na utilização desse recurso do brinquedo, né? Podem fazer ações repetitivas, manipulando de forma estereotipada esse brinquedo de forma pouco funcional. E aí é importante relatar algumas dificuldades que é necessário estimular nesse contexto do brincar. Habilidades que estão atrasadas em relação a esse brincar, dificuldades em organizar o próprio comportamento, fazendo com que não consigam explorar ou manipular de forma adequada o brinquedo, dificuldade na linguagem, na sensorialidade, na comunicação, no jogo cooperativo, na organização do brincar, dificuldades na imitação social pelo brincar. Dessa forma, é necessário trabalhar sensorialmente essa criança pela brincadeira, envolver a família no processo de intervenção na brincadeira, instigar a criança a brincar funcionalmente com esse brinquedo, né? Tudo isso está dentro dos problemas que a gente identifica como engajamento do brincar no autista. Essas dificuldades estão ligadas desde a dificuldades no organizar, no planejar e no executar uma série de ações motoras novas, sensoriais e coordenadas. Óculo manual, coordenação motora fina, persistência, envolvimento, atenção, sustentação da atenção. O próprio planejamento motor está em prejuízo na criança com autismo, desde pensar na atividade, que é a ideação, até executar, né, a ação para a realização da atividade. O autista muitas vezes não sabe brincar. Somos nós, terapeutas e familiares, que temos que criar esse envolvimento para esse brincar. Por essa razão, as crianças autistas apresentam dificuldades no planejamento motor dessa atividade, para pensar e executar, mas também podem ter outras dificuldades nesse engajamento do brincar. Por exemplo, brincar de forma organizada, transitam de um jogo para outro sem produzir com aquele jogo, escolhe sempre os mesmos brinquedos, dificuldades em manipular de forma funcional esse brinquedo,
brincam de forma pouco funcional, não dando significado à brincadeira, podem se mostrar desajeitados, descoordenados, ter dificuldades de fazer imitação, de fazer uso criativo e imaginativo do brinquedo. Dessa forma, tem uma repetição e um padrão que é muito particularizado, tá? E aí eu trago para a gente fechar esse momento a necessidade do envolvimento familiar, que favoreça essa relação entre pais e filhos, nessa situação do brincar, especialmente nesse momento de quarentena, que é importante que nós, profissionais, orientemos as famílias nesse sentido, principalmente levando em consideração que esse brincar na criança com autismo está em prejuízo, que é importante que os pais se envolvam, que os pais brinquem, que os pais insistam nessa brincadeira, porque pela estimulação do brincar, especialmente por parte dos pais, nesse ambiente domiciliar, é possível sim aumentar o interesse, maximizar ou ampliar habilidades cognitivas, habilidades motoras, habilidades sociointeracionais, capacidade aí aumenta para o favorecimento do desenvolvimento integral da criança, da aquisição de alguns elementos importantes para a fala, do próprio fortalecimento do vínculo afetivo entre pais e filhos. Muitos pais acreditam que apenas dando o brinquedo para a criança brincar já é o suficiente. E muitas vezes ela nem sabe o que fazer com o brinquedo. É preciso que a gente se envolva na brincadeira, que brinque na frente dela, mesmo que pareça que ela não está percebendo, mas de alguma forma ela vai estar atenta a você e vai reproduzir alguns desses modelos da brincadeira, tá? Algumas estratégias são importantes nesse brincar em ambiente domiciliar. Por exemplo, ao iniciar uma brincadeira, permita que seus olhos estejam no alcance do olho da criança, na altura dela. Utilize brinquedos que chamem a atenção dela. Comece pelo hiperfoco dela. Ela gosta de carro? Comece com carro. Trabalhe o que você puder com o carro, o som do carro, a manipulação do carro, nomeie as partes do carro. Deixe a criança iniciar a brincadeira e depois vá investindo com ela. Observe a criança brincando e depois se envolva na criança com ela. Brinque com a criança, mesmo que ela esteja sozinha ou queira ficar sozinha, ela não fica sozinha porque quer. Ela não sabe como interagir com a gente. Favoreça a comunicação com a criança, instigue a fala, pergunte, conte histórias durante a brincadeira, mesmo que ela pareça estar distante. Alguma informação ela vai captar e em algum momento ela vai reproduzir isso para mostrar para você que ela estava atenta. Mude a forma de brincar, faça diferente, inclua outras questões da brincadeira. Ela tem dificuldade com alimentos? Traga o alimento para a brincadeira. Ela tem dificuldade com a vestuária? Traga a vestuária para a brincadeira. Crie possibilidades. Quando a gente cria possibilidades, quando a gente usa a imaginação, a gente instiga a imaginação dos outros. Exagere nas expressões faciais, para que ela olhe para você, para que ela observe você, para que ela perceba você. Desafie a criança com atividades mais complexas, se ela já consegue um nível melhor de compreensão e de execução na realização da atividade. Caso a criança tenha um interesse muito hiperfocado, respeite o hiperfoco e coloque dentro do hiperfoco tudo que você acha necessário. Se ela gosta de carro e eu quero trabalhar a leitura, vamos escrever o nome dos carros, uma frase com carro, um livro sobre carro, um texto sobre carro, e vamos colocando o que é necessário e a gente vai trazer a criança para próximo de nós. Não deixe todos os brinquedos juntos. É uma poluição visual que, para quem tem hipersensibilidade visual, pode ser um motivo de afastamento. Coloque os brinquedos de forma organizada, no alcance da criança, para que ela possa visualizar e pegar assim que ela sentir necessidade. É importante que os pais tenham em mente que eles não são os terapeutas. Portanto, consulte o seu terapeuta ocupacional sobre dicas para trabalhar com seu filho em casa, para continuar o trabalho dele. Consulte o fonoaudiólogo sobre orientações de como continuar estimulando a linguagem, a funcional do seu filho. Consulte o psicólogo para conversar com ele para saber como conduzir alguns comportamentos em casa, no contexto relacional, nas birras, nas crises de desorganização. Consulte um psicomotricista para entender melhor os processos e as dinâmicas desse trabalho de coordenação motora ampla e fina, que é tão bem importante para todas as questões do dia a dia. Consulte um psicopedagogo, um neuropsicopedagogo que acompanha o seu filho, para ele te dar dicas de outras ferramentas,
não diretivas, mas que podem trabalhar as questões de leitura, escrita, matemática, sem parecer que a sua casa está virando uma sala de aula ou um espaço de atendimento. Então tenha esse olhar de acolhimento e não esqueça, você, pai e mãe, é o melhor elemento de intervenção para o seu filho. Nós, terapeutas, fono, psicólogo, toda a equipe multidisciplinar fazemos o nosso papel dentro da nossa área. Mas a continuação desse serviço, quem faz é você, pai e mãe, em casa. Se a gente faz e não tem continuidade em casa, o trabalho se desfaz lá no atendimento. Só vai funcionar se tiver uma reverberação do que foi feito nos espaços de estimulação dentro do contexto domiciliar e social. A criança passa mais tempo em casa com vocês do que com a gente no atendimento. Portanto, é necessário que a gente se envolva. Estou falando isso, mas eu sei que tem muitos e muitos pais mais envolvidos do que nós, terapeutas, que sabem mais do autismo do que a gente. Mas não esqueça, seu filho com autismo não pode ser referência para todos os autistas. Cada autista é um autista em particular. Então, que a gente entenda que o autismo é um universo singular, cheio de particularidades. Que a gente entenda que a ludicidade é uma ferramenta cada vez mais importante quando a gente pensa em estimular, seja na área clínica, na área institucional, seja na sala de aula, seja no contexto domiciliar. Mas ainda entendemos que o lúdico é o que nos dá prazer. E quando nos dá prazer, a gente se motiva. E isso é sistema límbico ou motivacional em exercício. Quando eu estou motivado, tudo ganha um outro significado. Que a gente possa pensar dessa forma, tá? Então, acho que eu dei o recado de hoje. Eu sou o professor Wilson Cândido, terapeuta ocupacional, sou professor universitário, sou diretor da Mais Estímulo, sou coordenador de pós-graduação pela FMB e estou praticamente todos os dias aqui no Instagram fazendo lives sobre diversas temáticas. As lives ficam salvas no meu Instagram, no meu Facebook e no meu canal no YouTube, junto com outros vídeos. Então, eu espero ter contribuído com vocês com mais essa live. E em breve eu anuncio mais uma para a gente conversar sobre um outro assunto. Beijo do coração de todos, abraço e boa noite. Tchau, tchau.